Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos de volta, queremos dar continuidade. Estou aqui com o Ulisses. Se você ainda não viu a primeira parte desse vídeo, do testemunho de vida dele, talvez vai aparecer aqui para você, não sei se em cima, embaixo, em algum lugar, a possibilidade de você clicar e ouvir a primeira parte desse testemunho, mas nós queremos dar continuidade. Deus tirou Ulisses de uma caminhada das trevas do lodo, como ele disse, né? E vem transformando a sua vida, mais do que isso, vem usando a sua vida para transformar pessoas, inclusive no nosso meio, na nossa igreja. E ele tem uma história muito forte, um testemunho impactante, e ele vai compartilhar algumas coisas que foram realmente impactantes na vida dele, e nós oramos para que Deus toque sua vida também. Continua com a gente, seja abençoado em nome de Jesus. Você consegue destacar, você passou por momentos de livramento? Teve um momento também crucial, né? Um momento crucial. Em um desses momentos eu me desviei dos caminhos do Senhor de novo. Já vivendo um tempo com o pastor Juan, estava ali muito presente em casa, ajudando a minha mãe em oração. Mas teve um momento que foi crucial, foi no fator onde eu levei os 5 tiros, né? Que algumas pessoas já ouviram, mas eu levei 5 tiros, era para mim ter sido executado também, mas eu não fui executado ali pela graça de Deus, e aí é onde eu quero trazer muita honra, é claro que a Deus em primeiro lugar, mas ao pastor Juan, não só ao pastor Juan, mas eu creio que tinha muitas pessoas que oravam por mim, mas eu sei em especial que o pastor Juan, ele pagava um preço, ele fazia propósitos de jejum, de oração, eu sei disso, eu ouvi por mim. Então ele se consagrava, ele fazia campanha, só ele, sozinho, ele junto com a mãe, mas ele lá na igreja, orando, jejuando por mim. E numa dessas minha desviada que eu fui, e aí eu destaco também que é aquele negócio, né, que quando o espírito imundo sai, parece que a gente costuma dizer que a situação daquela pessoa, que a Bíblia diz, né, ela se torna pior. A palavra diz que o espírito sai, traz e de volta com outros 7 para aquela casa, encontrando a casa limpa, aquele estado fica pior. E fica pior. E eu trago também, tem alguma reflexão que diz sobre a luz, se a luz que há em ti vira trevas, quão terríveis são essas trevas, né? Então parece que a situação ficava cada vez pior e a gente mergulhava cada vez mais nas trevas. Ou seja, trocando a noite pelos dias, trocando as noites pelos dias, fazendo o que já fosse se envolvendo em brigas, em brigas na rua com pessoas, assim, arrumando confusão. Isso numa cidade fronteiriça, terrível. Uma cidade de fronteira onde existe muita marginalidade, muita bandidagem forte, porque ali o grau de violência ali é muito grande em Foz do Iguaçu. E o pastor Juan, sempre nesse tempo de oração, quando dava, ele ia atrás de mim nas favelas para me buscar, tentando me trazer, passava de noite, eu me lembro que eu me escondia, eu via ele vindo com o carro virando dele, eu me escondia para ele não me ver, porque ele ia querer me levar para casa. Mas assim, o resumo da história é que ele pagou um preço ali por mim, e eu me lembro, antes de acontecer o fator dos 5 tiros, dele falar para a mãe, ele ia falar para ela que Deus tinha, no momento dele de busca e de oração, que Deus estava enviando um anjo dele, um anjo protetor, um anjo forte, para estar comigo. Porque eles estavam orando, e assim, Deus já estava prevendo o que ia acontecer, né? Então já era para me dar um livramento ali. Por quê? Porque Deus estava ouvindo a oração deles. E realmente, depois eu vou entrar agora no fator dos 5 tiros, e aí você entende que realmente tinha a proteção de Deus, realmente tinha, eu acredito que tinha o anjo de Deus estava ali, e ele me livrou de ser mais um como os meus amigos foram ali. Mas por quê?
pelo poder de uma pessoa que ora, pelo poder de da intercessão de pessoas que buscam. E eu tomo isso como exemplo, e às vezes eu ainda me acho muito falho, porque eu olho, eu falo, poxa, o pastor Juan, o Israel, eles oraram tanto por mim. Então quando eu vejo uma pessoa assim, fala assim, isso aí não tem como. Eu falo, não, tem. Só basta que Deus encontre em você ou em mim um verdadeiro intercessor, alguém que realmente paga o preço, porque ele pode enviar um anjo e pode livrar. E o resumo da minha história é o seguinte, no dos 5 tiros, eu estava em uma dessas noites, virado, voltando para casa, não sei nem como. Enquanto isso, como típico, você sai de casa, isso. seu Oswaldo, nosso pai, e Dona Norata, nossa mãe, recém-convertidos, fazem aquilo que está ao alcance deles. Você saía de casa, eles paravam por volta de meia-noite. Eles paravam ao pé da sua cama, liam uma passagem, faziam uma oração e pediam para que Deus agisse em sua vida. E naquele dia que você foi... Eles fizeram isso também. Que você foi baleado, eles assim o estavam fazendo. É isso. E você saiu? Eu saí, fui para uma festa, para algum lugar, estava voltando, tinha arrumado algumas confusões. Até hoje eu não sei ao certo se foi por causa de confusão ou se foi por tentativa de assalto mesmo. Mas assim, pouco me importa também eu saber. O que me importa é que Deus me livrou. É isso que eu destaco. E eu falo que às vezes que foi talvez um assalto porque eles deram voz de assalto. Mas você está voltando para casa? Eu estou voltando para casa já alcoolizado. Umas 3 da manhã? Eu acho que não me recordo mais ou na menos, hora. Tarde da noite? Tarde da noite, já sobre um efeito de drogas, de álcool. E tem na esquina da minha casa, perto da esquina da minha casa, um 5, 6. Eu conhecia geralmente as pessoas ali da região e aqueles ali eu não conhecia. E eu, doido, macho, né, vou embora e passo. E eu passo por eles e eles me dão voz de assalto, tal, e não sei o que. E eu só retruco e falo, rapaz, eu moro aqui, vocês não sabem com quem vocês estão falando, viro as costas e continuo andando. Nisso eu só escuto os disparos, né? Só escuto os disparos. Quando eu escutei o primeiro disparo, eu já comecei a correr, primeiro estampido, e foi um atrás do outro, né? Então eles estavam aqui à minha frente, né? Como você você aqui, como se você fosse eu virei e eles disparam de uma distância assim. Eu então, escuto cerca de 2, 3 metros de distância. Nem 3 metros, eu Menos acho que uns 2 metros. Aí eu escuto o primeiro disparo e aí eu já começo a correr. Que acertou você aonde? Não sei qual que pegou primeiro, né? Mas provavelmente foi nas costas, né? Então eu tenho 3 perfurações, né? Nas costas, inclusive é como se isso aqui fosse a minha coluna e a bala ela entra aqui, em cima da coluna. Mas todas as perfurações, elas não entraram. Apesar deles estarem de forma reta, aqui como eu estou aqui para você, todos os tiros entraram na transversal. Eles não entraram reto. Eles entraram em diagonal, né? Não na transversal, em diagonal. De uma distância assim. Então um tiro ele pegou no braço, ele pegou aqui e varou do outro lado. E os outros 2 que perfuraram e entraram, pegaram em cima da coluna. Eu tenho a perfuração em cima das colunas. Mas não bateu no osso, ela foi não na bateu linha, no osso. mas Ela entrou em lateral. E mais 2 elas pegaram aqui em cima. Que eu fiquei com 2 marcas aqui na parte das paletas. Ou seja, tentaram atirar na sua cabeça também. Na realidade, eu acho que não. Bom, não sei. Eu sei que todas pegaram 4 tiros pegaram nas costas e 1 no braço. 3 tiros entraram, 2 entraram nas costas e se alojaram dentro de mim. E os outros 2, de forma miraculosa, eu só tinha 2 queimados assim. Um numa lateral aqui das costas e outro aqui na outra lateral das costas. Era como se era um risco da bala, outro risco da bala e um queimado, como se algo tivesse feito um espelho e desviado ali. E realmente foi desviado. Eu acredito que pelo
pela presença de Deus, pelo anjo de Deus ali. E só esses dois que entraram na coluna também, que não acertaram, não tive nenhuma lesão e nada na coluna, acertaram. E eu recebi esses tiros, consegui correr até em casa, abri 2 portões. Você estava a uma distância de... Uma distância de... uns 200, 300 metros? Ah, não sei. Eu acho que por aí, uns 300 metros. Ou até menos, né? Que foi bem na esquina. Uns 300 metros, 200, 300 metros. Corri, abri um primeiro portão de casa, abri o segundo, bati na janela do quarto, porque eu já saía na janela do quarto dos meus pais. Bati, eles abriram a janela, eu pulei, aí eu sentia só algumas dores por dentro, sabe? Umas dor por dentro. E ali eu já fiquei ali. Daí a minha mãe já viu. Eles tinham escutado os disparos, né? Aí ela levantou, acho que a camisa, viu uns buracos de perfuração e dali já... Eu só me lembro de sentir uma dor por dentro, uma dor que doía no abdômen, né? Então, caí dentro de casa. Deixa eu recapitular enquanto você toma sua água aí também. Vai lá. Ele tá voltando às tarde da madrugada. Meu pai e minha mãe... minha mãe relata que escutou os tiros, inclusive, né? Porque apesar de antes de dormir estar orando, muitas vezes ela levantava ainda de madrugada para orar, então ela estava ali em oração. A 2, 3 metros de distância, 5 tiros, sendo que 3 perfuram, outros são desviados, como Ulisses coloca, né? E ainda assim ele consegue correr por 200 a 300 metros, ele salta na frente de casa uma muretinha que a gente tinha de cerca de 1 metro de distância, ele pula por cima daquilo ali, ele abre um outro portão que dava para a lateral, pula uma janela para então ser socorrido. E ali está ele caído no chão, percebe-se que ele foi alvejado. E eu não estava em casa nesse dia, meu pastor tinha viajado, o pastor Rex tinha viajado, eu estava lá cuidando da casa dele, dormindo na casa dele para cuidar das coisas deles. E eu lembro de me ligar, e lembro inclusive que eu cheguei primeiro que você no hospital, porque quando me ligaram, mãe me ligou... Eu já nem lembro. Quando a mãe me ligou, e o pastor Juan, e todo mundo já sabendo, seu irmão estava voltando para casa, e ele foi baleado, e ele tá saindo daqui, vai para o hospital. Ele vai para o hospital, eu chego primeiro que você no hospital. Eu vejo você saindo da ambulância quando você está chegando. Eu não sei se você lembra disso. Não lembro, não, aí eu mas não lembro. Inclusive, você bate o olho em mim, e aí você começa a chorar bastante. É marcante também que na primeira oportunidade que a gente tem que se falar após, né, essa situação, você passou por cirurgia ali na hora, retiraram um baço seu. Isso. Né? E as primeiras palavras que saem da sua boca, já no quarto para mim, são... Alan, eu vou acertar minha vida com o Senhor, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou voltar para a igreja também. E isso foi impactante. Mas é interessante dizer, porque quando eu digo que eu cheguei primeiro que você no hospital, isso demonstra que você ficou mais de 30 minutos esperando uma ambulância chegar, os primeiros socorros, para que você pudesse chegar até ali. Então, você foi... abordado, tomou 5 tiros, alguns de raspão, alguns foram retirados, outros foram alojados e milagrosamente não pegou sua espinha, milagrosamente não te comprometeu mais a fundo. 1 no braço, 2 nas costas, 1 arrancou seu baço, mas você sobreviveu. E como foi? Até onde você consegue se lembrar desses 30 minutos esperando a ambulância? A mãe falava alguma coisa, o pai falava alguma coisa, então, o que você... Não lembro muito. Eu não lembrava nem dessa parte de você lá no hospital. No hospital, eu não me lembrava. Eu só me lembro de alguns momentos lá com dor, né? Ali sentindo dor, aquela dor abdominal.
E não me lembro muito, não. Me lembro depois de ter acordado da cirurgia, que eu tava foi aberto aqui, né, para retirada do baço. Tem uma baita cicatriz, né, na barriga. Uma cicatriz grande e para retirada de um projétil, né, que tava ali dentro. E na realidade eu acho que aqui da frente foi mais pro baço, porque um projétil foi tirado por aqui. E não me recordo muito, né? Não me recordo. E na realidade a mente fica muito fragilizada ali, né? A gente fica muito emocionado, né? Em saber, depois a ficha vai caindo. E foi um fator crítico para que você de fato voltasse mais ao Senhor, voltasse ao Senhor. Foi um ponto crucial ali, né? E foi porque você viu o agir de Deus, você conseguiu perceber. Também percebi o milagre de Deus. Percebi o milagre de Deus, vejo, né, a graça de Deus, né? E assim, não por méritos meus, sabe? Porque teve alguns amigos meus que faleceram. Não tiver. Os pais também às vezes pediram, mas eu creio que por uma persistência em oração, uma persistência de pessoas clamando, pedindo e tentando fazer, tocar o coração de Deus, eu acho que Deus aí me deu mais uma oportunidade. E dali para frente eu continuei tentando, né? Caminhar, me esforçando. Não é perfeita a caminhada? Não é, né, Alan? Não é. Não é uma linha reta necessariamente, Não é. A gente tropeça aqui e acolá. Você teve ainda... Mas ali foi um ponto, que nem o primeiro ponto foi o ponto que eu nasci de novo com Jesus. E o segundo, esse segundo é uma segunda chance que Deus me deu ali. Foi uma segunda chance, porque ali era para ter terminado a minha vida. Mas Deus é muito bom. Deus, eu tenho um salmo que eu guardo comigo e que muitas vezes eu me pego recitando ele, que eu falo que o Senhor me tirou muitas vezes, não só no ponto ali dos tiros, mas muitas vezes de um charco de lodo, de uma poça, de uma cova profunda, e me pôs a salvo, pôs motivos de cânticos nos meus lábios, né? Há um salmo, eu não me recordo aonde, e Ulisses, que ele me tirou. Falando ainda do Senhor, milagrosamente, hoje você tem mais maturidade na sua fé, conhece a palavra de maneira mais profunda, mais íntegra. Você acredita no sobrenatural de Deus, a gente percebe isso. Sim. Até na sua fala, em como você relata as coisas. Antes, você percebia, você teve experiências onde Satanás, onde o inimigo, onde a força das trevas militavam pela sua vida também? Talvez em meio às drogas, em meio aos momentos de escuridão. Experiências. Você teve sim. experiências espirituais onde você percebia as forças do mal tentando te derrubar? Sim. Até em momentos de uso de droga, né? A gente sentia, só que a gente não dá tanta ênfase, né? É isso que é o... Mas hoje você consegue discernir. Hoje eu consigo discernir. E o que você, né? Eu me lembro de alguns momentos, de eu drogado, até conversava muito com o pastor Juan, que o pastor Juan ele tinha uma sensibilidade mais assim, mais aguçada espiritualmente, né? Eu não sei se é algo, é dom de Deus na vida dele. E eu conversava de algumas coisas, que eu sentia em alguns momentos de estar lá drogado, eu sentia espiritualmente como se eu saísse um pouco do corpo, sentisse algumas opressões. Você sentia o seu espírito saindo do corpo? Era como se eu estava aqui drogado ali, mas sentia que eu estava assim fora do meu corpo, sentia opressões, espírito, amigos meus, os caras assim tinham, o cara falava assim, ó, tá chegando aí um negócio ali, ó. Aí dali um pouco virava um cara que estava vindo para arrumar confusão, quer dizer, um espírito estava testificando com ele ali, espíritos demoníacos, né? Você estava numa roda, o cara falou, ó, tá
queria você confusão. já sabia que era Satanás, ou forças malignas ali já ali sabia. testificando. De Deus e não era, né? E olha que engraçado, né? Mesmo eu estando ali no mundo, eu já sabia que aquilo ali não era um espírito de... Era Deus que estava mostrando para ele. Sabia que era algo, uma força maligna. Por quê? Porque ele engana também, né? Pro cara, isso era um espírito que ajudava ele. Mas para mim ali, eu já sabia que não era só isso, né? Que não era... Que era Você via algo... coisas também? Já chegou a ver algumas coisas? Cara, eu Ou só não... sentia a presença? Eu assim, em momentos assim de que eu tava muito drogado, eu tinha uma... Eu era mais sensível a sentir, mas não ver, nunca vi materializado algum demônio. Nem vulto, nem nada. Eu sempre tive algumas percepções assim sensoriais, que é de você sentir. Então, em um momento, quando eu me lembro, eu estava na igreja, eu estava numa das minhas caminhadas, que eu estava bem, estava com Deus, e aí no momento de queda, eu saí, aí eu fui, e eu vou dar um exemplo aqui, fumei um baseado, caí na fé ali e me desviei, tive uma recaída. Fui ali, fumei um baseado, fui para casa e deitei. Nessa noite, olha só, eu deitado na minha cama, eu senti que eu estava deitado e já naquela anestesiado, e eu via, espiritualmente não estava vendo assim nitidamente, mas eu sentia que eu estava ali deitado e que vinha demônios, eles vinham e eles com um dardo, sabe como aqueles negócios de Indiana Jones, aqueles dardos sarabatana que eles falam, né? Sei. Que ele vem e assoprava e lançava aquele dardo, como os índios faziam. Eu senti naquele momento, e eu deitado na minha cama, eu sentia que acertava o meu pé. E aquilo começava a anestesiar o meu corpo inteiro. Olha só que experiência. Engraçado. Por quê? Porque ali eu tinha aberto uma brecha, que onde eu fui usei a droga, eu abri uma brecha, ele entrou e ele lançou um dardo inflamado contra mim. Hoje eu consigo entender e identificar isso. E dali eu vim, me desviei de novo, aí vem aquela graça de Deus. Mas olha que interessante, né? Só que nesse momento onde eu estava mais anestesiado pelo efeito da droga. Mas eu senti isso de forma real e hoje eu identifico. Os isso. dardos inflamados Dardo do inflamado maligno. de Satanás. Ele veio porque eu abri uma brecha. Então ele veio e ele soprou um dardo inflamado. Eu estava lá na cama, drogado, anestesiado pelo efeito da cannabis. E ele soprou aquele dardo, acertou e eu sentia o meu corpo anestesiando. Porque ele estava soprando um dardo inflamado sobre mim porque eu abri uma brecha, uma oportunidade. Eu saí debaixo da graça de Deus, saí debaixo do sangue de Cristo Jesus e ele aproveitou. É onde fala, né, que ele está ao derredor, fugindo, procurando uma oportunidade. E ali ele viu uma brecha e ele entrou. Então eu tive algumas experiências assim, né? Entendi. Algumas delas. Mas eu tive também experiências sensoriais de quando eu estava com Deus também, na minha trajetória de estando bem com Deus, quando eu participava dos programas da Jocum, né? Fazia, eu não sei, não era ETED que eles falavam, algumas escolas de liderança, ia lá e eu participei em alguns momentos na minha vida de intercessão, né? Eu passava por algumas experiências com Deus, orando, intercedendo por nações, por isso, por aquilo, travando batalhas espirituais. Até a mãe e o pai vão recordar muito disso, que eu entrava naquele quartinho da frente lá, e ali era o meu quarto de guerra. Então eu estava de tarde, era desempregado, sem fazer nada, então eu só orava, intercedia, clamava e orava para que Deus fechasse bares, isso, e aí Deus começou a me trazer experiências, e eu sentia o cheiro de demônios, Deus começou a me identificar os demônios que trabalhavam e que atuavam ali na frente dando algum exemplo, experiências particulares minhas, eu não quero decretar que é assim. Então eu passava na frente de alguns estabelecimentos e eu sentia um cheiro de pinga, de álcool puro. E Deus me identificava, esse espírito é isso. Aí eu voltava para casa, entrava no quarto e começava a guerrear. Senhor, envia os teus anjos, destrona aquele lugar e pá. E aí Deus falava, agora volta lá, passa lá. E eu passava de lá, já não sentia mais nada.
Por quê? Porque houve uma batalha espiritual ali e ganhava. E aí eu passava dali mais algumas semanas, passava por ali, eu já não sentia mais aquele cheiro. Eu sentia como sabe quando você está passando perto de uma boca de lobo e você sente aquele vapor quente saindo, aquele cheiro de lodo do esgoto. Eu passava, aí eu voltava e estava ali. Eu passava de novo e sentia aquilo ali. Eu voltava e ia orar. Aí Deus me falava, veio um demônio mais forte, um demônio tal. Mas assim, experiências que Deus me dava. Né? E aí eu passava por ali, aí eu ia pro quarto, orava, começava a orar, batalhar. Dali um pouco eu passava lá e já não tinha mais nada. Experiências de guerra em oração. Guerras de oração. Então são algumas experiências assim positivas com Deus. E até hoje, em alguns momentos, quando Deus quer mostrar para mim e quer exemplo, em Sorocaba eu orava com um irmão meu. E eu comecei a orar, ele estava relatando, pedindo oração pelo pai dele. A gente fazia parte de um ministério de intercessão. E aí eu comecei a orar pelo pai dele. Quando eu comecei a orar pelo pai dele, eu senti o cheiro de pingo, o cheiro de álcool. Aí eu comecei a repreender esse demônio específico tal na hora do alcoolismo. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, eu estava orando, espírito tal. Daí ele falou, meu pai está com problema no alcoolismo mesmo, na droga. Então Deus usa algumas, até hoje, de vez em quando ele usa algumas coisas assim. Acontece. São experiências, né? Que eu acredito que é um discernimento, às vezes, né? Que ele vai nos dando. E eu já tive situações, inclusive na igreja. Pessoas estão ali, estão normais. Não estão embriagadas, pelo menos não visivelmente. E a gente eu comecei a orar e de repente vem aquele cheiro e a gente percebe o Espírito e Deus revela, olha, problema no álcool, olha, problema sim, porque sobe aquele cheiro, aquela coisa. Né? Deus para testificar para a gente, e eu acho que para nos direcionar em oração, né? Muito bom, pra gente saber mesmo. Quem a gente está. Muito bem, Ulisses, então esse foi um momento assim de crise muito forte. Você teve um primeiro momento onde aceitou Jesus, um segundo momento que você chama de uma segunda chance da parte de Deus. Sim. E que você ali de fato se entregou, se consagrou, não é? E vem caminhando e aprendendo mais de Deus. E hoje você está servindo ao Senhor, inclusive, como ministro de louvor. Como é que você chegou a esse ponto de ser um ministro do louvor, de viver na obra de Deus, de estar servindo? Como é que é isso? Então, eu nunca... Assim, eu comecei na parte do louvor, foi em Foz do Iguaçu mesmo, né? Seus primeiros passos na fé. Quando eu me converti, o pastor Rex, né? Eu me converti, eu exultava a presença de Deus. Então, no meio dos louvores, eu era aquele que dava glória, já era o aleluiado, né, do negócio. Então o pastor Rex já viu, já logo me colocou lá na recepção. Então, mais em relação ao louvor, eu exerci lá em Foz do Iguaçu. Me atraiu, a gente tem alguns familiares, primos, né, a gente sempre teve no meio de roda de violão, de festa, reunia a família, então tocava, era em volta de bebida, de cerveja, mas estavam lá. Então tem uns primos que cantam tal, mas assim, nunca tinha me aguçado a tocar, a cantar. Fui aguçado realmente no meio evangélico, no meio cristão, né? Então ali quando eu me converti, ali logo depois, acho que já foi de um tempo já, quando o pastor Márcio foi para lá, né? Que aí eu fiz aula com o Tiago, né? Acho que eu fiz aí uns 3 meses de aula com o Tiago. Inclusive, acho que foi você que pagou as minhas aulas com o Tiago lá de violão, que me chamou a atenção. Falei, quero aprender. Aí fiz algumas aulas e eu acho que dali para frente eu comecei, né, a estar participando do louvor lá da igreja. E o louvor, às vezes, ele é uma área muito carente, né? Ele é uma área fora as grandes comunidades, as igrejas já mais estruturadas, mas nas igrejas pequenas, ele é uma grande necessidade, né? E principalmente quando a gente se preza não por qualidade técnica, mas por adoração. Por adoração, né?
que tem ali uma liderança que pega e tira você do louvor porque você pecou, porque você está errado, você senta no banco. Então a gente vem desse meio, né? Então surgindo as necessidades, eu comecei a tocar, e dali para frente em Foz do Iguaçu eu participei. Eu não sei se eu participei com você do louvor lá enquanto você estava lá. Eu acho que foi mais quando você não estava. Pelas necessidades da igreja, com o passar do tempo, eu comecei a estar junto lá no louvor e abracei, né? É certo. Abracei, liderei, fui ministro de louvor, não sei por quanto tempo. Lá em Foz? Lá em Foz do Iguaçu, fui ministro de louvor. Na época acho que o pastor Márcio saiu, ficou o pastor Juan, depois ficou o Sadi. Eu fiquei um bom tempo lá, como ministro de louvor. Então já começou lá atrás também. E aqui é novidade para mim, porque nessa época eu vou aos Estados Unidos, né? Eu lembro que chega o pastor Márcio, o Tiago, filho dele, que dominava muitos instrumentos. E aí eu estava trabalhando, meu primeiro emprego, assim por dizer, né? Em Foz do Iguaçu. E aí eu recebo, e eu lembro que eu pagava uma aulinha de teclado que eu tentei eu acho que fazer. Você tentou, verdade. E aí, para você também, aula de violão, mas foram 3 meses. Eu acho que foram Você uns já 3 meses. E depois você veio voltar a ter outras oportunidades de estudar, agora mais recente. Agora, de estudar mesmo Mais música. Música. Mais e recente. Eu aprendi com o Thiago lá, ele me passou as 2 primeiras músicas, depois como é que eram as minhas aulas. Eu chegava e falava, gostei dessa música aqui. Aí ele chegava lá, ele me passava a música, eu ia para casa, treinava, tocava. Dá para ver que tem um dom de fato, né? Porque, puxa, fazer 3 meses. Eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos e fui para Natal a pastorear, eu fiz aulas de violão por uns 8 meses. E eu não lembro, não lembro, mal sei fazer uma notinha num violão, né? Então, você teve um empurrão, uma aula uma vez por semana. Uma vez por semana. Por uns 3 meses, e de lá para cá você foi forjado. Não um músico, mas um adorador. É isso que eu ouvi de você. Mesmo. Né? Por aí. Sendo disciplinado, puxando, é assim que faz, não é assim. Numa igreja pequena, pastores participativos, que valorizavam sua vida acima até do seu serviço. Acima dos seus talentos. Mas começou a servir já na igreja lá em Foz do Iguaçu. Na igreja do Nazareno em Foz do Iguaçu. E teve um momento que você identifica que você conseguiu perceber que Deus queria te usar no ministério dessa forma, como você está hoje, um ministro de louvor, ajudar a plantar uma igreja, como é o caso da Casa do Evangelho, onde nós estamos. Teve algum momento que isso clicou, que Deus falou ao seu coração e falou, eu vou te usar assim? Não que Deus falou assim, eu vou te usar no louvor, eu vou te usar nisso. Até porque eu explico. Eu acho que é muito assim, eu não sou um cara que eu me apego muito assim. Eu não menosprezo aquilo que Deus me deu, o dom, as coisas, que eu nem acho que eu tenho dom para começar. Tem uns que chegam e falam, nossa, você toca demais, canta demais. Eu falo, meu Deus, nunca viu ninguém que canta e que toca, então, para falar isso de mim. Então eu não me considero. Mas o que acontece? Eu sempre me coloquei à disposição nas necessidades. Então eu vi a necessidade, que nem em Foz do Iguaçu, houve uma necessidade de estar. Eu fui atraído pelo louvor, atraído pela canção. Sempre gostei. E sempre gostei de adorar a Deus, né? Então eu fui atraído, mas eu vi as necessidades, então eu me colocava em disponibilidade, as necessidades. E aí a gente ia tentando desenvolver o ministério de louvor. Tanto que quando eu fui para depois eu voltei para cá, fui tive um tempo na igreja do Nazareno em Sumaré, na do Bom Retiro. Também servindo no louvor. Então, fui lá, mas não fui, eu quero servir no louvor. Umas pessoas lá perguntavam porque a gente chega lá. Então, tipo assim, porque lá tinha alguns músicos. Mas me colocaram, eu estava começando a tocar lá. Mas assim, porque algumas pessoas vieram porque eu estava envolvido no Ministério de Missões.
Vou dar um exemplo lá. Havia mais necessidade no Ministério de Missões. Então eu estava no de Missões. Aí descobriram que eu tocava também e me puxaram para poder ajudar ali. Então eu Onde sempre precisar, você tá... eu sempre fui assim, aonde cara, a gente vai suprindo as necessidades. É claro que às vezes a gente mata o dom, né? Pega o cara do louvor, que tem o dom dele é louvor, e eu vou botar ele para fazer recepção. Eu mato o cara porque não é o dom. Mas eu sempre me coloquei à disposição para servir. Tanto que quando eu fui para Sorocaba, não fiquei muito tempo ali em Sumaré, fui para Sorocaba, e lá a gente ficou namorando a igreja, e por trabalho, por afinidade com o trabalho, conheci o pessoal da Igreja Batista Filadélfia. A gente ficou acho que 4 anos lá, se eu não me engano, 4 anos, e era uma igreja já grande, maior, mais estruturada, ministério de louvor assim, grande. Eu fui para lá e eu fiquei quietinho na minha, né? Fiquei quietinho na minha. Aí eles tinham uma visão de trabalhar com grupos pequenos, a gente foi se envolvendo, trabalhando, tal. Não fui. Até fizeram lá eles faziam, como é que é um The Voice Gospel, né? Mas não é um The Voice, eles marcam... Show de talentos, né? Não é um show de talentos. Eles fazem um convite para quem quer participar do Ministério de Louvor. Uma audição. Mas isso, uma audição, veio a palavra. Fizeram e eu nem fui, porque ali eu já estava, não existia um ministério de intercessão. E o pastor Marcos, lá, ele falava, pô, você é meu intercessor. Eu falei, pastor, então vamos desenvolver. Ele falou, não, desenvolve esse ministério então. E eu desenvolvi lá, montei um ministério de intercessão. Então a gente tinha um grupo de intercessores, que a gente se reunia uma vez por semana, tinha todas as necessidades da igreja. A gente se reunia nos cultos, então atrás da igreja, como se fosse aqui em cima no nosso mezanino, enquanto o culto estava acontecendo, a gente tinha uma escala de intercessores, de pessoas que estavam lá intercedendo durante o culto. Isso então, é adoração de verdade, né, Ulisses? Adoração, muitas vezes a gente se fecha no entendimento de que é o que acontece no domingo à noite, no domingo de manhã, com o microfone em mãos. Mas a adoração e todos os nossos dons... Ela faz parte disso. Ela é para a igreja, mediante as necessidades. Então, quando precisou de um intercessor, lá você estava. E é quando isso. Precisou na recepção, lá você estava. É isso. Muitas vezes, quando precisou no Ministério de Louvor, ali você estava. Isso se repetiu mesmo. Várias vezes, porque você tem um dom na área do louvor. É isso mesmo. Agora eu estou precisando de alguém para me ajudar a lavar os banheiros aqui. Tamo junto? Então, ué, já lavamos, né? Já lavamos. Já fizemos isso muito, né, não? É. Muito bom. Já fizemos. Então, é mais nessa parte das necessidades. Então, assim, eu me vejo hoje que nem... eu abriria a mão, fala assim, ao Ministério de Louvor. Tem muita gente que fala assim, eu quero ser o pregador da noite, para mim, eu gosto muito de ministério de bastidor. Eu não gosto de estar em evidência e destaque. É algo que é de mim. Você estaria disposto a não ser o ministro de louvor? Se tivesse um ministro de louvor hoje aqui para coordenar, eu ficaria feliz em ser aquele que vem enrolar os cabos aqui para eles aqui depois, entendeu? Quer servir. Quer servir. Então Cara, amém. É a graça de Deus. E eu acho que Deus, Ele vê valor nisso. E por isso que às vezes eu me vejo assim, falo, Deus, pô, se eu podia levantar alguém, e aí parece que às vezes as coisas estão encaminhando para que tenha alguém, e aí parece que dá uma retrocedida, mas Deus, é por isso, é como eu me lembro da unção do rei Davi, não se considerando como o rei Davi, mas Deus, ele olha para dentro do nosso coração, né? Sem dúvida. Ele ora, quando todo mundo fala, você não tem mais alguém? Ele fala, tem mais um filho. O cara nem lembrava do filho, tinha mais um que estava lá. Mas Deus estava olhando para o coração, porque ele tinha um coração ali de adorador, de servir. Então é mais ou menos por aí, né? Muito então, bom. Conforme se coloca as necessidades, e aí na igreja, na nossa, até hoje, conforme vai aparecendo as necessidades, a gente vai se colocando. E aí vamos tentando se capacitar, né? Fiz algumas aulas aí com professores aí,
bom, preciso fazer muitas ainda, né, para melhorar e para Está ser, estudando, está pra estudando ser alguma música, está coisa. estudando instrumento, voz, está estudando. Está se Estudando. dedicando. E inclusive venho estudando, né, fazendo a teologia, né? Também. Estou fazendo seminário. Esse é um aspecto importante, né? Então, porque às vezes a gente acha que é só cantar, mas não é uma ministração, uma postura. A gente tem que ter, né, conteúdo, e eu vou atrás, até a gente conversa bastante, eu tento trazer para você, que até o seminário que eu vou fazer não é com a pretensão de ser um pastor, de ser um ninguém, é por conhecimento, é para conhecer, porque eu quero conhecer, eu quero aprender, né? Mas para quê? Para que eu possa passar, para que eu possa dar, né? Mais ou menos por aí. Tá ótimo. Às vezes as pessoas olham e veem a gente na frente, e logo, muitos até chegando, nos chamam pastor, 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 mas na realidade o que você quer é servir. E é esse o coração que todos nós precisamos ser, seja o pastor, seja quem for na igreja, o que nós precisamos é servir. Eu tenho um testemunho similar nesse sentido, que eu digo assim, eu não fui chamado para ser pastor titular de igreja, eu poderia servir, inclusive me vejo com melhores características para auxiliar uma pessoa, mas a necessidade no reino desenvolveu, e aqui estamos servindo a Deus. É isso mesmo. Ulisses, o papo está muito bom mesmo. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para o pessoal perguntar a você, interagir contigo nos bastidores aqui da igreja, conforme tem necessidade. Mas eu queria que você concluísse aí esse momento, né, olhando para a igreja de verdade, né? Talvez pensando na sua palavra, no seu testemunho de vida, em como Deus te libertou, como Deus te deu uma segunda chance, como Deus mudou a sua vida e continua a transformar a sua vida, como o Senhor tem te usado para honra e glória do nome do Senhor, te tirando do nada e te colocando para servir de maneira tão eficaz. O que você diria à igreja, de repente, alguém que está num charque do lodo, tem um filho, às vezes sofrendo, atolado, seja nas drogas ou no pecado de uma certa forma, ou alguém que está sofrendo, ou alguém que está buscando e está querendo servir. O que você poderia dizer para essa pessoa? Eu já tenho até compartilhado com algumas pessoas no nosso meio, que tem passado. Tem, como você falou, um filho, uma situação, e eu falei, olha para mim, eu já vivi isso, né? E hoje eu estou aqui pela graça de Deus, então persista, continue. Em relação à nossa igreja, assim, eu sou muito grato, né, às pessoas, essa igreja, se eu pudesse ser ousado e dizer algumas palavras que estão na Bíblia, eu diria que eu me considero como Jesus dizendo, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Isso eu falando para a igreja, para algumas pessoas, para alguns irmãos, porque me amaram em momentos difíceis da minha vida, em momentos... Eu estou falando desta igreja, não estou falando de uma outra igreja, estou falando da igreja do Nazareno Casa do Evangelho, que me acolheram, me ajudaram em momentos difíceis da minha caminhada. E você que sabe, você que está ouvindo aí sabe, né? E então é muita gratidão, né? E isso me encoraja às vezes a persistir, a continuar, porque às vezes não é fácil, né? E para aquelas pessoas que possam estar passando, ou você que ouviu e está ouvindo da minha história, o que eu tenho para dizer para você é que você seja um Israel, que você seja um Rodrigo, que você seja um pastor Juan, como eu falei, na vida dessa pessoa quem você não acredita que possa acontecer, porque aconteceu na minha vida. Deus pode enviar um anjo, Deus pode enviar milhares de anjos para mudar essa situação, porque Ele muda, Ele transforma.
Ele ouve e Ele responde a oração. Então persista, caminhe um pouco mais, continue crendo, clamando. Que mesmo que a história não se concretize como a minha se concretizou hoje, mesmo que seja num último momento ali, Ele pode fazer. Porque o que é um último momento perto de uma eternidade, né? De viver uma vida eterna. Então persista em oração, em clamor, em dedicação. Como a minha mãe e o meu pai, né? Que não está hoje aqui, oravam ali, né? Como você falou, lá na cama. Ore, clame, porque Deus é fiel. Amém. Deus muda a história, Deus muda as situações e Ele pode mudar a sua, assim como Ele tem mudado a minha. Ele pode transformar a sua, assim como Ele tem transformado a minha. E só para finalizar, porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Deus fez tudo isso na vida dele, Deus transformou tanto a vida dele, olha que bênção que ele é hoje. O que eu queria deixar para você, e eu deixo para mim sempre, é que eu não estou isento a voltar a cometer os mesmos erros que eu cometia antes, ou até piores. Eu não sou isento se eu não perseverar, se eu não continuar buscando, me dedicando, lutando, persistindo. Eu não estou isento de amanhã ou depois a não voltar a cometer os mesmos erros. Por isso que essa caminhada, ela é constante. Ela tem que ser dia após dia, tomar a sua cruz, porque é difícil. Vem outras dificuldades, vem outras questões. É buscar de Deus e receber a Deus diariamente. Porque eu posso voltar, cara, a viver de repente na mesma devassidão do pecado. E a realidade é que fica pior. Fica pior. Hoje, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai tendo mais maturidade. Antigamente eu caía. Hoje aí com o passar do tempo eu caía. Vai espaçando. Vai espaçando. Por quê? Porque a gente vem tendo uma maturidade. Mas se eu não vigiar hoje, Você acha que é possível manter uma constante sem cair? É possível. Você tem experimentado isso? É possível porque... Aí eu devolvo a pergunta. É possível você viver uma vida constante com o Senhor? É possível, não é? É possível. É possível você viver uma vida de oração constante? É possível. O problema é que às vezes a gente não vive. O problema é que às vezes eu não vivo. E a hora que eu tô assim mais confortável, tô mais espaçado, o velho homem pode ressurgir. Né? Pode ressurgir. É claro que a gente vai ficando mais calejado, né? A gente vai ficando mais maduro. A gente não vai agindo mais como a gente agia quando a gente era adolescente, jovem, mais inconstante. Nada contra os jovens, mas eu na minha juventude era terrível, era inconstante, né? Amém. Mas é possível. Agora, eu não estou isento, nós não estamos. É sempre buscando. É como diz a palavra, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Para que não caia. Mas Deus continua a fazer milagres. Deus continua a resgatar pessoas improváveis, pessoas que esse mundo olha e fala assim, não dou nada por ele. Jesus olha e deu a sua vida e torna os improváveis nas pessoas que muitas vezes são bênção, são instrumentos do Senhor nos nossos dias. Quero agradecer a sua disponibilidade, Amém. A sua integridade em buscar o Senhor, a sua parceria, e são 10 anos só de casa de evangelho, só nesse projeto de plantação de igreja. Amém. Mas eu creio que Deus tem muito mais ainda para nós. Vamos juntos, Vamos. Em nome de Jesus. Vamos. Obrigado por sua presença, por topar Amém. estar aqui hoje conosco. Espero que você tenha sido abençoado, que Deus possa te visitar através desse bate-papo. E fique esperto que eu vou chamar você para sentar aqui com a gente, vir bater esse papo, tomar um cafezinho, uma água, um suco aqui comigo e conversarmos juntos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te visite, em nome de Jesus. Amém. Amém.